noite, amigos e amigas da Associação dos Funcionários Públicos do Estado de São Paulo, AFIPESP. Começamos agora mais uma edição do programa AFIPESP na TV, que apresenta em sua grade de programação entrevistas, variedades e dicas gastronômicas. No programa de hoje, nós estamos continuando com aquilo que apresentamos no programa passado, ou seja, sobre os temas atinentes à corrupção e formas de combatê-la, seja no serviço público, seja na sociedade em geral. E temos a grata alegria de termos novamente conosco o Dr. Roberto Viviano, que é procurador de Justiça do Estado de São Paulo, doutor em Direito pela Universidade de São Paulo e presidente do Instituto Não Aceito Corrupção. E também o nosso diretor econômico-financeiro da Associação dos Funcionários Públicos, Antônio Arnosti, com larga experiência na fiscalização estadual e que foi diretor-presidente da imprensa oficial do Estado. No programa anterior, o Dr. Roberto Viviano, ele falou sobre o instituto que ele preside e que tem uma pleia de colaboradores, que Não Aceito Corrupção. E ele fez uma apresentação e agora remetemos ao Dr. Arnosti para que ele repercuta o que foi falado sobre, normalmente no âmbito do serviço público, como impacta a corrupção no serviço público. Preliminarmente, eu gostaria de dizer ao Dr. Roberto que efetivamente essa atuação do Instituto vem ao encontro daquela educação de base que nós nos referimos no programa anterior. Existe um provérbio popular, um dito popular, né, de quando um não quer, dois não brigam. E a corrupção também vai por aí. Eu acho que se um não quiser, não vai haver corrupção. Então, a corrupção pressupõe sempre a existência de dois. O corruptor, eu acho que é esse o nome, né? E o corrompido. O Estado, efetivamente, pode se comparar de uma forma um pouco ligeira a um condomínio, né? Ele busca prover uma série de serviços comuns, mas precisa arrecadar para isso. Arrecadar suas mensalidades, no caso do condomínio, e tributos, que são os impostos e contribuições, no sentido de que possa financiar os serviços providos para a sociedade. Basicamente, nós falamos em saúde, educação, segurança, habitação, justiça e por aí vai. Na medida em que haja corrupção, você vai diminuir a arrecadação e, portanto, vai prover menos serviços, já que o Estado não tem por finalidade fazer acumulação de capital como qualquer outra empresa. Então, na medida em que lhe falta uma arrecadação de determinado exercício, ele vai prejudicar a sua prestação de serviço nesses setores e outros tantos que incumbe ao Estado fazê-lo. Nós sabemos que a corrupção é muito associada ao funcionário público, não é? Por funcionário público, nós entendemos aquele funcionário mais simples, aquele que aperta um botão para o elevador, até os diretores, de modo geral, né? Às vezes fica a ideia de que o funcionário público, em sua totalidade, pode ser corrompido. Não pode. Minha experiência diz que não. Ela pode, sim. Se você chegar e a sensorista dizer, olha, já encheu, mas chega alguém e diz, olha, eu vou entrar. Se não é corrupção exatamente, mas é um jeitinho. E esse jeitinho é que faz com que a corrupção cresça, né? É o jeitinho muito louvado, aliás, muitas vezes, o jeitinho brasileiro, como se isso fosse uma glória. E isso, às vezes, acaba em corrupção, é o jeitinho.
No caso tributário, eu até fui agente fiscal de rendas do Estado, sou aposentado e atuei por 25 anos, já que tinha outras atuações. Antes do fiscal corrupto, existe o sonegador. É aquele que não quer pagar os impostos, sob a alegação de que o Brasil cobra muito imposto. Existe até um impostômetro aí numa das nossas ruas, né? Acho que é a Rua Boa Vista, se não me engano. Na Associação Comercial. Na Associação Comercial, que assumiu uma estatística e aquilo fica girando. Não tem nenhuma correlação com a realidade, embora possa ser próximo. Então, o que eu queria dizer é o seguinte: o sonegador, quando fiscalizado, ele vai buscar se safar novamente. Por quê? Porque ele já se safava, no sentido de não recolher os seus impostos. E aí há a busca da corrupção. A corrupção, ela não é tão grande assim entre a fiscalização e a máquina arrecadadora de tributos. Ela é pontual. E como fiscal é também um funcionário público que deve se ater a fazer aquilo que a lei manda, muitas vezes ele fica numa saia justa quando tiver alguma coisa que vem como definição de trabalho. E nem sempre ele tem a consciência de que aquele trabalho muitas vezes pode propiciar na outra ponta uma corrupção efetiva, né? Então, muitas vezes, ou na maioria das vezes, a corrupção nem sempre é daquele funcionário público que tem o dia a dia, que é o concursado, que são, na maioria dos nossos associados da AFIPESP. Mas grande parte das vezes, se não na sua grande totalidade, são aqueles cargos em comissão, são aqueles cargos políticos, não é? Aqueles que se servem ao lobby. Aqueles que se servem pelo lobby e que, de alguma maneira, acaba envolvendo, sem dúvida, o funcionário público. Mas não é a regra do jogo. Entretanto, a imprensa, com muita propriedade, noticia, e nós temos aqui uma operação da Polícia Federal, eu esqueci o nome, Zelote, se não me engano, né? Que envolve o quê? Funcionários públicos que são julgadores em segunda instância. Nós temos representantes da área privada e da fiscalização. E daí é que nasceu essa grande operação conduzida muito bem, aparentemente muito bem, pela Polícia Federal, e que bate numa possível corrupção de uma grandeza também, que aqueles que morejam no dia a dia na fiscalização sequer têm noção. Doutor Roberto Liriano, leis brasileiras são leis brandas para a corrupção? O senhor, como penalista, como é que o senhor pensa? Bom, as leis, nós temos boas leis, mas isso não significa que elas não devam ser atualizadas. Por exemplo, uma das medidas que, inclusive, o Ministério Público Federal propõe nas 10 medidas é a mudança do período de prescrição. Nós temos, no Brasil, frequentemente, acusações de corrupção que prescrevem porque os prazos são pequenos, né? Eu cito isso como um exemplo. Mas isso é muito bom para os advogados. Sim. Mas o que é importante é que se tenha clareza que a lei ela é sempre um retrato de um determinado momento da vida da sociedade. E a vida da sociedade é dinâmica. Então, de tempos em tempos, é importante que a lei seja atualizada, que as penas sejam revistas, que as condutas que são proibidas sejam atualizadas, né? Mas eu digo a você que, sinceramente, na minha visão, o problema da corrupção do Brasil não é um problema de leis, né? Se nós aplicarmos as leis que nós já temos, nós teremos um controle melhor da corrupção. Nós precisamos, as prioridades, os problemas mais graves, eles são outros, né? Eu diria a você que o gravíssimo problema nosso é o problema da cultura de corrupção, né? Muitas pessoas acham que é absolutamente natural a corrupção. Isso faz parte do jogo, né? É muito razoável você imaginar a cena do pai oferecendo propina a um policial rodoviário para não ser multado na frente do filho. E o filho assiste aquela cena e vai achar isso absolutamente normal. Se meu pai está fazendo, ele é um modelo de conduta para mim, por que eu não devo fazer, né? Se ele está sinalizando que é isso que deve acontecer. O
que eu acho extremamente importante, acho que o programa ele serve muito para isso, as pessoas que nos veem, que nos ouvem, precisam saber que quando ocorre a corrupção, e ela acontece tanto na esfera pública como na esfera privada, isso implica em negação a direitos. O ato de corrupção, o desvio de dinheiro, todo aquele desvio do caminho natural daquela verba para atingir uma finalidade, significa não termos saúde, significa não termos educação, não termos saneamento básico, não termos segurança. As pessoas precisam ter muito claro isso, porque este é um ano de eleições. É o ano de escolher quem vai gerir o dinheiro do município, quem vai fazer as leis municipais. Portanto, as pessoas precisam ter muita consciência, muita tranquilidade ao fazer esta escolha e lembrar que o voto ele não tem preço, ele tem consequências. Um voto mal feito pode gerar consequências que vão durar os próximos 4 anos. Portanto, é importante se entender isto, que a corrupção gera danos, e os danos são devastadores para a sociedade. E que a corrupção ela acontece não só na esfera pública, mas também na esfera privada, quando o síndico do condomínio ele recebe um presente da empresa que fornece o serviço, ao invés de repassar o desconto para todos, isso é uma forma de corrupção. Ele está prejudicando os demais moradores, quando há uma comissão paga indevidamente, nós temos aí uma forma de abuso de poder, uma prática desonesta, uma prática fraudulenta, uma prática desleal. No fundo, nós precisamos ter esta preocupação de agirmos com ética, com correção, com lealdade. Eu quero agradecer as presenças honrosas do Dr. Roberto Viviano, procurador de Justiça do Estado de São Paulo, professor de Direito Penal, presidente do Instituto Não Corrupção e também grande batalhador na área do Ministério Público, em que as suas teses sobre o tema corrupção têm tido a maior divulgação em nosso Estado e fora do Estado de São Paulo. E o doutor Antônio Arnosti, agente fiscal de renda aposentado, diretor econômico e financeiro da FIPESP e foi presidente da imprensa oficial do Estado pela participação em nosso programa AFIPESP na TV. Muito obrigado, e o tema deverá ainda persistir em outros programas, porque a matéria ela é muito ampla. Muito obrigado e sigam com o programa AFIPESP na TV. Olá, amigo telespectador que acompanha o nosso programa aqui na TV Aberta. Nosso tema de hoje envolve a questão do envelhecimento saudável. No Brasil e no mundo, o avanço da medicina tem permitido às pessoas viverem mais e com qualidade. Algumas chegam a ultrapassar os 100 anos de idade. A medicina tem a especialidade de geriatria, que estuda e trata das doenças ligadas ao envelhecimento. Muito se tem feito pelos mais idosos, criando praças específicas nas grandes cidades com aparelhos de ginásticas que atendem às necessidades físicas dessa população. O Parque da Água Branca, em São Paulo, tem um local planejado somente para os idosos se exercitarem. Lá encontramos alguns adeptos de práticas esportivas, como a nossa conselheira, professora de Educação Física, Maria Rosa Ascar. Eu tenho 84 aninhos, 84 verões. Por que eu pratico? Hoje eu pratico para não ficar paralisada, que a idade ela não perdoa. Ela endurece as juntas e tira o brilho, digamos assim, da agilidade. Por isso que eu não posso parar. E desde quando eu faço? Desde o berço. Primeiro porque é tradição lá em casa não ter parada. A mamãe sempre foi ativa, fazendeira, daquelas fazendeiras de usar aquelas bombachas, enfim. Mamãe soube me conduzir a minha, digamos, a minha forma de ser agitada. Muito agitada e serelepe. Então, em criança, para moça no meu tempo, só era possível o balé. Eu fazia balé. E eu era, como eu brincava, eu era o espantalho de horta, isto é, aquela menininha que coloca na frente para modelo para as companheiras atrás. Eu era espantalho de horta porque eu aprendia logo
Espantalho de horta é aquilo que a gente coloca nas plantações para os pássaros não virem comer as sementes. Enfim, é que fica em evidência. E sempre fiz atividade porque senão eu entrava em depressão. Agora, repetindo, com a idade, eu faço para não recuperar a agilidade, para não perder a mobilidade. E olha, pessoa idosa que não faz atividade física, a tendência é, além de ser idosa, é ser uma morta-viva, porque fica uma pessoa sem energia, sem brilho, sem verdadeiramente participação da natureza. Porque se formos criados com dois segmentos para caminhar, não é para ficar parado, sentado. A importância de trabalhar o corpo, fazer atividade física ao ar livre é a maior de todas e não tem, digamos assim, porque não é prático, vou para a academia. A academia, um respira o gás carbônico do outro. Ao ar livre, não. Você absorve o oxigênio, elimina o gás carbônico, mas a natureza se incumbe de liberar. Resultado, o que você colhe, você devolve em melhores condições. Não é que é obrigatório, é necessário maior tempo ao ar livre. A necessidade de uma pessoa de 60 anos de fazer atividade física é a mesma de uma pessoa de 10, 15, 20 anos. Se mover é o básico do ser humano, então não importa a idade, importa você fazer uma atividade física. É claro, com o passar dos anos vão aparecendo necessidades maiores, né? Uma pessoa de 60 anos que está entrando na terceira idade, são pessoas que provavelmente ela tem algum tipo de restrição. Uma coisa que é interessante, né? Qual a restrição para uma pessoa de 60 anos? Qual a restrição de uma atividade para uma pessoa de 60 anos? Na verdade, não há restrição de atividade. Há pessoas restritas para fazer algumas atividades, né? Pessoas de 60 anos que, na sua saúde total, ela pode fazer o que der para ela fazer. Agora, se de repente 60 anos ela tem um desgaste da coluna, então não é interessante que ela faça muitos exercícios de impacto. Aí a gente direciona para fazer uma natação, uma hidroginástica. Lá na academia da FEPESP, no centro, né, a gente trabalha com N patologias. No caso da osteoporose, a gente é indicado para a pessoa fazer atividades com impacto. Musculação, andar, se possível, correr. Porém, a pessoa tem um problema no joelho, então vamos fortalecer na musculação. O que era um mito antes, né? A musculação para a terceira idade. Hoje não, hoje já é essencial, né? A musculação para a terceira idade. Na academia da FEPESP, nós temos hoje
em torno de 500 pessoas sendo atendidas nas atividades de yoga, pilates e academia. 67% dessas pessoas é da idade de 45 a 70 anos, né? Então, chegam com N patologias. E nossos profissionais de educação física, que são 2 por horário, são graduados em educação física, são pós-graduados em N pós-graduações aí que envolve a saúde do nosso associado, do aluno, né, da pessoa. E a gente trabalha muito a questão da qualidade de vida, porque como o nosso grupo é um grupo de alta idade, de terceira idade, a sua grande parte, então a gente trabalha mais a qualidade de vida. Eles não vão para emagrecer ou para ganhar muita massa muscular, então a gente trabalha bastante a qualidade de vida deles. E como tem N patologias, então a gente trabalha específico dessas patologias dele. Então os profissionais são indicados a trabalhar por cada patologia que cada um tem. Além do trabalho que a associação desenvolve nos seus centros de condicionamento físico, nós desenvolvemos também atividades esportivas, eventos esportivos. Uma das atividades que tem mais adeptos é o circuito de caminhadas, né, que nós realizamos 4 caminhadas por ano em vários locais de São Paulo. Zona Leste, Zona Sul, Zona Norte e aqui nessa região também. Principalmente nesse parque, nós realizamos todo ano uma caminhada aqui no Parque da Água Branca para os nossos associados. Qual o intuito dessas caminhadas? Não é a pessoa emagrecer na caminhada, não é a pessoa mudar de vida com uma caminhada, mas é trazer a palavra da atividade física. Mostrar que com pequenos gestos, com pequenas ações, é o suficiente para a pessoa mudar completamente a vida dela, né? Porque nós temos aquela situação de não cuidar da nossa saúde, né? Em muitos casos somos até hipócritas, né? De não cuidar da saúde no momento que a gente mais precisa, né? Então, e além das caminhadas, nós também realizamos outros eventos como de yoga, a tranca, porque um outro trabalho fundamental para quem é de terceira idade, para quem chega numa idade mais avançada, é se sociabilizar. E a sociabilização nesses trabalhos, tanto da atividade física como do encontro deles, traz um benefício não só físico, como mental também para eles. A prática esportiva diária para muitas pessoas aparece como a famosa recomendação médica, mas ela é necessária sempre para o equilíbrio do corpo e da mente. A AFPESP mantém atenção especial com os esportes, como caminhadas, que podem ser realizadas por todas as idades. Em São Paulo, são realizadas caminhadas em diferentes meses, nas zonas Sul, Leste, Oeste e Norte, todas organizadas pela Coordenadoria de Esportes. Também temos várias unidades regionais que realizam caminhadas, como a de São Carlos. Você pode encontrar a nossa programação esportiva no site da entidade www.afpesp.org.br e também em nossas redes sociais do Facebook e Twitter. Aproveite e cuide da sua saúde, que é o seu maior patrimônio. No próximo bloco, confira uma dica de receita fácil e nutritiva. Até breve! Que bom reencontrar você, amigo da FEPESP, aqui na TV Aberta. Hoje vamos apresentar uma receita de sucesso na unidade de lazer de Guarujá, litoral sul do estado de São Paulo, o famoso bacalhau à noiva. A unidade de lazer de Guarujá é um xodó da entidade. Foi a primeira unidade comprada em 1933, pelo primeiro presidente e fundador da associação, Victor José de Carvalho. Mas de 1933 ao ano de 2016, muitas mudanças foram realizadas. Na gestão do presidente Wilson Ribeiro, o edifício que conhecemos foi erguido com 13 andares e 169 apartamentos, tendo sido entregue aos associados em 1991. Os apartamentos são completos, com vista para o mar. Os associados chegam à praia de Astúrias pelo calçadão lateral da unidade.
Este paraíso da Costa Sul também tem um cardápio diferenciado, que agrada e muito o paladar dos frequentadores. Então, lápis e papel na mão e anote os ingredientes da receita do bacalhau à noiva. 1 kg de bacalhau, meio quilo de batatas, 100 gramas de azeitonas pretas, 300 gramas de creme de leite, 6 ovos cozidos em rodelas, azeite a gosto. Para fazer essa receita, você precisa dessalgar o bacalhau em água, depois cozinhar e desfiar, retirando os espinhos. Em uma panela funda, refogue a cebola no azeite e acrescente o bacalhau desfiado. Separadamente, cozinhe as batatas descascadas em rodelas e em seguida misture com o bacalhau desfiado. Para montar o prato, prepare o molho branco com orégano e creme de leite. Unte uma assadeira com azeite e coloque o bacalhau em camadas, misturando com batatas e uma camada de molho branco. Para decorar, use ovos cozidos cortados em rodelas e azeitonas pretas. Polvilhe queijo parmesão ralado por cima e leve ao forno para gratinar. Fácil, não? E super saboroso! Experimente e comente conosco o que achou de nossa receita. Você pode contatar a produção do programa pelo e-mail afipesp.org.br. Obrigado por sua audiência e até a próxima semana com entrevistas, reportagens e dicas gastronômicas.